Agora, já que a gente tá abordando Hollywood, tem a treta Blake Lively e Just Baldoni. Você acompanhou isso daí? Menina, eu tô vendo também, porque ainda não se cessou, né? E assim, eu tava num misto entre eu tô do lado da Blake e eu tô do lado do Justin, porque no início, acusações seríssimas, eu sempre fico do lado da mulher Da mulher. inicialmente, né? Toda vez eu também. Eu acredito de primeira na mulher. É, porque, poxa, a gente sabe como é ser mulher, né? A gente sabe o que Gente, acontece. esse filme, eu adorei esse filme. Aí acontece isso, estraga todo o E acabou, não filme. vai ter continuação, né? Que É, era então, pra eles ter, né? estragaram tudo, Era pra gente. ter, não vai ter mais, né? E aí bom, de imediato contei lá o que tinha acontecido e a gente via que nas coletivas que tinham, ninguém do elenco ficava perto do Justin. É, então, eu via isso. Eu Ele tava falava, super eu excluído. tenho certeza que esse cara aprontou alguma, eu falava. Na hora, eu falei, Aham. não, alguma coisa. Quando veio a denúncia, eu falei, ah, tá aí, ó. Com É. certeza. E aí todo mundo do lado dela. A própria autora do livro ficou do lado Nossa, dela. quando a Colin Hoover ficou ao lado dela, eu falei, pronto, é isso mesmo. É isso, não Não, tenho e dúvidas. eu ficava discutindo com o Gustavo Negreiros. Inclusive, ele tem um canal no YouTube, Gustavo Negreiros, sigam ele lá, psicanalista excelente. E a gente ficava discutindo, porque ele não acreditava nas denúncias da Blake e eu acreditava. Ele falava, você é fã dela, por isso que você tá acreditando, porque eu gosto da Blake desde a época de Gossip Girl, né? Aham. E aí eu falava, não, a Colin Hoover ficou do lado dela, eu tenho Não certeza. tinha como, tava nítido que ela tava certa, imagina, ninguém ficava perto desse cara. Uhum. Era muito esquisito. Parecia que ele era radioativo. Então, Ah, não tinha como, eu tava nessa. aham. Só que aí as coisas começaram a acontecer, e aí você viu o site que ele divulgou com todas as conversas e com tudo em linha Na do linha do tempo. tempo. Ai, meu Deus do céu. Eu, no final, aguentou muito e foi simpático. Então, Você leu aquele documento dele? são 78 páginas. Não, depois aumentou, né? Eu Inicialmente foi fiz. 78, né? Depois, eu acho de cento e poucas páginas, ou 200, sei lá. Eu fiz 2 vídeos abordando Desse. todo o documento dele. Porque no começo, quando saiu aquela matéria do New York Times, eu falei, ó, tá aí. Por isso que tava todo mundo falando mal dela. Porque eu lembro que quando lançou o filme, eu vi muita crítica contra ela. E eu não via os motivos para uma crítica tão contundente contra a Blake Lively. Eu não via motivos, assim. Ah, o figurino tá péssimo. Ah, ela não parece a Lily Bloom. Aí depois começaram a falar outras coisas dela. É, porque ela tem uma fama, né? Ah, tem uma fama. Ela tem uma Conta fama pra galera de. qual que é a Ela... fama dela. Não, ela tem uma fama de ser antipática, Tem, eu não sabia de disso. brigar com todo mundo do elenco por onde quer que ela passe. Tanto no Gossip Girl, né? No Gossip Girl ela também, Ela né? já não Uma tinha. boa fama, né? Já vinha de lá. Teve o último filme que eu assisti também com a Anna Kendrick, que ela fez. Eu não lembro o nome. Pesquisa pra gente, que eu também não me recordo, Matheus. É Mas um. saiu treta entre as duas também. Por causa da posição do nome, saiu a treta recentemente das duas, mas antes, isso no segundo filme, no primeiro elas também tinham tido um Então, no desentendimento. primeiro filme. Aí Aham. esse segundo, eu sei que eu vi também na internet um repórter perguntando pra Ana, né? Tipo, ai, como que tá sendo trabalhar com a Blake de novo? Ela, ai, você sabe. Meu Deus, desse jeito. Desse jeito. É um pequeno favor, exatamente. É esse filme mesmo. Eu assisti o primeiro até metade, depois eu parei. Mas você Ela já sabe. tinha essa fama de ser antipática, não sei o quê. Então acho que o pessoal já se apegou ali, né? Sim, foi. Mas aí as outras críticas que tinham dela. Você lembra no começo, logo quando lançou o filme, ou um pouco antes de lançar? Eu lembro que foi no começo, assim, que ela não parecia a Lily Bloom, que o figurino dela tava feio. E aí ela até usou isso contra o Justin Baldoni, falando que ele havia plantado todas essas informações na mídia e tal. E eu acreditei super, porque eu vi que ele tinha contratado uma Uma agência, uma assessoria, né? assessoria. Eu falei, ele deve. Por isso estava todo mundo criticando essa mulher. E eu via aquele burburinho na internet, mas eu não me aprofundava muito.
Porque eu não me interesso muito por essas fofocas de Hollywood, na verdade, assim. Eu abordo quando entra casos criminais, né? Uhum. Quando entra acusação de assédio, como foi nesse caso. É, eu Então eu também. vi aquele burburinho acontecendo em volta do filme, eu falava, gente, mas os fãs estão enlouquecendo, por que que será, né? Ah, e eles começaram a ir nas premieres do filme e apareciam separados, né? É, ele tava ali. Até depois foi comprovado, né, que ele foi meio que trancado num porão, não foi? E tem Sim. foto dele com a família dele. No- Ai, gente, Pra ela ficar com o desesperador. red carpet só pra Só ela. pra ela. Ela é bem Meninas Malvadas, né? Esquisitíssimo. E aí, depois que ele liberou tudo, aí eu fiquei tipo, poxa, eu defendi tanto ela. Eu fiz um vídeo Tanto. me retratando. Esse foi o caso, acho que foi o único caso assim, no meu canal que eu dei minha posição. Porque no começo eu já falei, não, eu tô do lado da Blake, ela sofreu assédio. E eu falava muito pro Gustavo assim no WhatsApp. Eu falava, Gustavo, se ela tá falando que aconteceu tudo isso e que as cenas foram gravadas, porque ela alegava que ela tinha sofrido assédio em cenas gravadas, durante a Uhum. gravação que ele tinha lambido a orelha dela, lembra disso? É. Essas alegações. Eu falei, bom, ela tá falando isso, a cena foi gravada, ela não ia mentir. Não, ela tem como provar. Isso que eu falei, ela tem como provar, não vai falar isso do nada. Aí a cena é lançada, gente, não tem nada E, demais, né? Eles eu dançando. não sei o que que aconteceu, o que que, né, qual foi o desentendimento dos dois ali no set que fez esse caso tomar essa repercussão, né? Eu acho Dela que ter foi ido. briga de ego ali no caso da Blake e do Pode Justin ser. Baldoni. A minha visão é a Blake, ela é muito mais conhecida em Hollywood do que o Justin Baldoni. Tanto é Uhum. que eu não conhecia o Justin Eu Baldoni. também não. Não conhecia ele. Eu sei que ele fazia Jane the Virgin e ele era conhecido por causa dessa série, enfim, mas eu não o conhecia, eu conhecia ela. E eu acho que ela aceitou fazer um filme com um elenco um pouco mais desconhecido, já com a ideia de que ela iria dominar o pedaço ali. É, E pode aí ser. foi isso que, como se ela estivesse fazendo um favor de estar ali, né? E aí ela querendo mandar na produção, porque ela seria a estrela do filme, então o filme tinha que ser da forma que ela queria que fosse. Uhum. E ela, como uma pessoa que admite que gosta de meter o bedelho onde não é chamada, que ela falou isso numa entrevista, né? Ah, eu gosto não só de atuar, eu gosto de produzir, eu gosto de dirigir, só que assim, você está tomando posições que não são suas. É, Porque tem uma pessoa contratada para dirigir, tem uma pessoa contratada para produzir. Se você está tomando o lugar de alguém, você está atrapalhando a equipe, não é? exatamente. E aí foi isso. Aí no final a gente vê aquelas mensagens dela insistindo sempre para tomar conta do filme, para ela ter acesso à sala de edição. Depois que ela teve acesso à sala de edição, ela pediu para que ele não acessasse a sala de edição. Ela fez o próprio corte do filme. Então ela foi de pouco entrando com ameaças veladas, né? E tirando E ele. tirando. E a Taylor Swift parece que se afastou dela depois disso, né? É, porque também saiu na mídia, né, de que ela tinha promovido um jantar na casa dela, e aí convidou o Justin, né, e quando ele chegou lá, meio que era uma emboscada pra, pra fazer com que ele ficasse intimidado e que a Taylor tava nesse jantar também, né, Sim. pra fazer com que ele concordasse com as mudanças que ela tinha No feito no roteiro, né? roteiro. Que ele não tinha aceitado de início, né? É. E E aí eu aí. acho que botaram o nome da Taylor ali no meio e ela falou: opa, peraí, né? A gente é amiga, mas até certa página, né? Não, e ela ameaçou ele com aquela mensagem falando que a Taylor Swift e o Ryan Reynolds eram os dragões dela. É, Você chegou a ver gente, eu essa vi. mensagem? Eu vi. Nossa, que difícil, né? É complicado, né? Eu acho que é exatamente isso que você falou. É briga de ego. Que deve ter muito nesse meio, né? Deve ter bastante. Mas assim, o Justin Baldoni, eu vi ele assim, numa posição. Ele ficou, né, se viu sem saída, um beco sem saída, porque ela ficava ameaçando de não divulgar o filme. E, obviamente, quando você contrata um ator famoso, é para que a divulgação seja melhor do filme, né? Exatamente. Para ele atingir o público dele. E a Blake Lively tem um público dela. E ela ficava ameaçando, né? Não vou. Não, ele ficou numa saia justa também, porque Ficou. a denúncia não foi qualquer denúncia, né? Não foi ainda assédio sexual, né? Poxa, E até agora não se provou nada, né? Como ainda que tá não. esse caso? Será que vai pro ano que vem, né? Esse? Eu acredito que sim. Por hora, o que a gente tem das provas são essas, que ele divulgou tudo, né?
Ele divulgou tudo. E ela queria proibir ele de divulgar. Sim. Só que ela não conseguiu. O juiz, ela não queria também que o advogado dele interrogasse ela, né? Ah, é? Tinha isso? Teve isso também, dela pedir pra que não fosse interrogada pelo advogado dele. E aí o juiz, tipo, falou, tá, mas é o trabalho dele, né? Não vai estar dando, né, pra te atender nisso. Sim. E aí vai a julgamento, será que vai ser tipo... Como que